E na verdade não é. Você está rendendo e você está rendendo mais do que você rendia. A testosterona, cara, tem um intervalo terapêutico muito grande. Então, assim, o nível fisiológico e até quando ela vai ser tóxica. Então, esse intervalo é muito grande. E aí, na hora que dá um piripaque lá, o cara morreu, fala, morreu do quê? Eu falo, não sei. Cada vez crescendo mais, né? Não é isso, ganhou, como é que fala? Físico emprestado, né? Você ganhou Físico e aí você perde aluguel, tudo. né? Eu falo, não, se você perdeu tudo, tem alguma coisa errada. Porque como é que com anos de treinamento, anos de dieta, associado a ergogênico, por exemplo, como é que você não tá melhor? Passou tempo. Sim. Então, se você não fez o que você devia, né? Falando nessa questão de ciclo, qual que é a sua visão sobre Blasting Cruise, TPC? Você é um cara que acredita em TPC ou você acha que o Blasting Cruise é, inclusive, uma opção mais saudável mesmo para seguir? Eu acho que cada caso é um caso, depende, né, do que a gente está chamando de Blast and Cruise, por exemplo, né, que a gente estava discutindo antes aqui, né, a galera faz um blast com 5 gramas. Cara, assim, é moderado, né? Se você cuspir no cruise. chão, você vai engravidar o azulejo, Super é entendeu? um cruise de respeito. Isso aí Então, assim... Já... Não, eu sei que tem mais, obviamente. Cuidado, Superman, que você vai falar. Mas assim, qual que é a ideia? Você tem um carro que você está pisando no acelerador e você está pisando no acelerador lá no fundo. Você vai ter um desgaste desse carro potencialmente antes do que se você andasse um pouco mais na manha. A intermitência, né, o que a gente consegue mapear, assim, por exemplo, em termos de estudos científicos, a maioria dos estudos são até 16 semanas. E com quantidades moderadas, até 600 miligramas, por exemplo, de enantato por semana, que são quantidades razoavelmente pequenas para o que a gente vê isso hoje. Então, neste período, a gente sabe que é ok. Agora, se eu usar isso durante muito tempo, eu só tenho com um pouco de doses menores. Então, por exemplo, os estudos da Organização Mundial de Saúde da década de 80, que era para tentar usar a testosterona como contraceptivo, porque ele diminui a fertilidade, eles têm casos de 200 a 400 miligramas por semana durante 1 ano, 2 anos. Né? Então, tem alguns efeitos? Tem. Mas não é um treco tão nefasto. O problema é o blast muito grande e o cruise também muito grande. É aquela história assim, ó, a velocidade da via é 100 km por hora, o cara tá andando a 200. Aí fala, não, vou tirar um pouco o pé, vou andar a 160. É mais ou menos isso, entendeu? Então assim, a intermitência, você fazer um washout, que a gente fala, né, uma parada, vai te tentar te regular algumas coisas ali no meio do caminho. A grande questão é que as pessoas às vezes não sabem fazer TPC. Então, muitas vezes você vai ter uma queda muito grande. Então, talvez você tenha que suavizar essa queda. Como que você vai suavizar? Você tem que começar lá com os estimuladores lá de novo do seu eixo. Seja ele o HCG, seja o clomifeno. E muitas vezes você tem que entrar com reposição de testo. Mas não injetável. Talvez em gel, numa quantidade que é o dobro da dosagem de reposição. Ah, mas só a reposição não vai adiantar. Não vai mesmo. Então, talvez você comece com um nível maior e aí você vai fazendo o descenso. Né? Você vai descendo, ou seja, o seu ciclo terminou, não é assim, terminou aqui e agora eu vou fazer TPC de 1 mês. Cara, às vezes você tem droga lá em 1 mês ainda, você não fez nada de TPC, entendeu? Então a ideia é mais racional você pensar que se eu tiver um gráfico, né, de dose por tempo, quanto maior é a área embaixo dessa curva, maior é o risco. Então se eu tiver intermitências, eu tenho uma área embaixo desses gráficos menor do que se eu tiver uma dosagem grande durante um período muito grande, né? Então, em termos de saúde, é melhor você fazer intermitência. Agora, você pode ter sintomas, por exemplo, de você, né? Óbvio, você não vai ficar um avião. Né? Você não vai ficar com a sua libido, não vai ficar gigantesca porque você estava tomando 1 grama de teste. Você pode ter dificuldade de adaptação, sim, porque uma série de coisas começam a mudar como adaptação. Seja lá os seus neurotransmissores, os receptores, o seu próprio drive de treinar muitas vezes acaba mudando, né? A percepção que você tem que você não está rendendo bosta nenhuma no treino. E na verdade não é. Você está rendendo e você está rendendo mais do que você rendia. Né? Então você vai voltar para o normal. E às vezes voltar para o normal é totalmente ruim. Né? Então, tendo essa consciência, sabendo fazer a TPC direito, eu acho que você prolonga a vida de uma pessoa que está fazendo o ciclo e você tem um aspecto de saúde mais interessante para isso, entendeu? Agora, um cruise, por exemplo, que é uma dosagem de 200 miligramas por semana, que é o dobro da dosagem fisiológica, cara, a gente tem estudos isso de longo prazo, que assim, nada é isento de risco. Claro. Mas é um risco menor.
É um risco mais baixo do que você usar uma dosagem muito grande, por exemplo. Entendeu? Então, para um uso mais tranquilo, consciente, você tá falando que fazer um ciclo e trabalhar com uma TPC seria um melhor caso, melhor cenário? Sim, você ir fazendo ele progressivamente, ajustando com tudo, né? Com treino, com periodização, com do coisa que de dieta. o Blast Cruise ou Blast Superman. Sim. Não, ou o que você falou, um Blast, aí o Cruise mesmo, 200, sim. vai ali, só uma dose pra... Porque o que acontece, né? Quando você tá com uma dosagem... E eu falo, se você usar a testosterona, cara, tem um intervalo terapêutico muito grande. Então, assim, o nível fisiológico e até quando ela vai ser tóxica. Então, esse intervalo é muito grande até você realmente ter problema. Então, é por isso que a galera abusa, né? Então, quanto maior for a dose, maior o risco que você tem. E maior, geralmente, são as alterações de que você está usando alguma coisa. Seja no hematócrito, por exemplo, se aumentar lá os glóbulos sanguíneos, né? Seja, por exemplo, no efeito aí que você pode ter uma retenção um pouco maior e eventualmente aumentar um pouco a pressão arterial, seja irritabilidade, uma série de coisas que você está usando uma alta dosagem que você pode reduzir. Isso é o que eu mais sinto, é irritabilidade, insônia e retenção de líquido. Insônia na hora que eu tenho que dormir. E, meu irmão, eu deito na cama, cara. Eu começo a suar de um jeito, mano. Eu falo, caraca, cara, tem que trocar o colchão, brother. Mas aí na hora que eu tenho que ficar acordado, eu fico morto aqui, entendeu? Em termos de saúde, assim, teoricamente é melhor você fazer um ciclo de TPC, né? Agora, que a galera quer aquela história, quer acelerar e quer o resultado rápido, né? E eu falo, o fisiculturismo, o resultado nunca é rápido. Cara, a não ser que você seja o Big Ramy, que você começou, que o cara subiu no Mas Olímpia até o Big Ramy teve que amassar um barro. Ele teve que amassar um barro fudido. Sim, mas assim, eu falo, é um cara que rapidamente evoluiu para um Olímpia, né? Mas não é todo mundo que vai fazer isso, né? A galera acha que em um ano de treino você vai virar, sei lá quem, entendeu? Vai virar um high green da vida. E não vai, não acontece, né? Que fala, né, que o bodybuilding, a musculação é uma maratona, né? É um exercício, na verdade, de paciência. Junto com resiliência, óbvio, né? Você tá ali fazendo a mesma coisa todos os dias, 7 vezes na semana, Sim. Entendeu? Domingo a domingo. Aí você fala, caralho, mano. Aí você multiplica isso por anos. É constância e consistência. É constância e consistência, entendeu? Porque você vai no treino, todo treino você tem que dar o grau. Sim. Você vai na dieta, a dieta é 100%. Quando eu falo, quantos por cento é dieta, quantos por cento de treino? Rapaz, não tem isso. É 100% dieta, 100% treino e 100% descanso. Se não tá com isso ok, o tripé básico, fundamental, não tá. E é aquela história, né? A galera já quer evoluir mais rápido o ergogênico. Fala que nem se querer colocar a gasolina de alta octanagem, né? Uma gasolina de aviação num Fusca velho. Vai melhorar? Vai continuar o Fusca velho, né? Vai dar só um pouco mais rapidinho, mas vai continuar, não vai mudar muita coisa, né? Doutor, mas existem estudos com altas doses de hormônio em humanos? A gente tem algum relato de... Você falou 5, 6, 7 gramas num estudo? Não, na verdade, assim, o que a gente... Qual que é a literatura hoje, né? Os estudos geralmente até umas 16 semanas, a maioria deles, e com uma dosagem até uns 600 miligramas. Isso é o que a gente que tem na literatura. Por exemplo, estudos com um paciente com doença renal, a gente tem com 200 mg de nandrolona por semana. São 4 deca por semana. Para melhorar? É. Caralho, que então, da hora. assim, você tem dosagens terapêuticas que são altas. Tem, por exemplo, alguns trabalhos interessantes com hepatopatas, né? Ou seja, o cara tem problema no fígado por alcoolismo, né? Então, a hepatopatia alcoólica, com 80 mg de óxido oral. Ó. Então fala, 80 mg oral, o cara tem problema no fígado? Mas com resultado bacana, paciente com HIV também. Então você tem estudos que têm dosagens maiores, mas são estudos controlados do ponto de vista às vezes ninguém usa só oxa 80 mg. É a oxa junto com a trevo, junto com o enantato, junto com o mix, né? O mix do satanás. Uma porrada de coisa. Então, assim, o problema, muitas vezes, não está no esteroide em si. Porque, de novo, o intervalo terapêutico, vamos dizer assim, né? O intervalo aonde você começa a ter o efeito terapêutico dele, o efeito clínico, e você tem uma dosagem que é tóxica, é muito grande. Só que o problema às vezes você tem polifarmácia associada. Então você tem insulina, você tem GH, você tem hormônio de tireoide, você tem efedrina, você tem anfetamina, você tem cafeína, você tem uma porrada de coisa junto. E aí na hora que dá um piripaque lá, o cara morreu, fala, morreu do quê? Eu falo, não sei. Morreu. Combo, né? Morreu.
Ah, foi o esteroide? Eu falo, rapaz, tem 20 coisas aqui. Como é que você vai dizer, né? E assim, das 20, 10 influenciam, por exemplo, no sistema de condução cardíaca. Ah, teve uma parada cardíaca, legal. Quem causou isso? Né? Então, assim, tem muita coisa envolvida. Então, o problema justamente é esse. Você tem estudos que são muito bem conduzidos, muito bem controlados, mas num período de tempo um pouco mais curto. E você tem os estudos de acompanhamento ao longo do tempo de usuários. Só que o que acontece? O cara que está usando, ele está comprando no mercado paralelo. E aí ele não está usando só o esteroide, ele está usando uma porrada de coisa junto, cada um usa um ciclo diferente, cada um usa uma dose diferente, cada um tem um background de familiar, de história de saúde diferente. Então, ou seja, aquilo ali, cara, é uma salada. E aí, assim, você vai ver lá no final, ó, isso aqui dá merda. Pode falar palavrão aqui? Pode. Isso aqui dá merda. É a única coisa que você consegue ver. Só que a galera tende a pegar esses estudos e falar, ó, tá vendo? Isso aqui acontece. Eu falo, gente, você consegue ver uma correlação ali, uma associação. Mas a causalidade mesmo, você só consegue ver se você tem um único fator, estudando 2 grupos, e um único fator que é diferente, que é só aquele esteroide. Então, se o cara misturou trembolona com enantato, com insulina, com GH, com clenbuterol, misturou um monte de coisa ali.